Olá, muito bem-vindos a mais uma videoaula de robótica. Vamos lá, turminha, dar uma olhadinha aqui onde paramos na nossa última aula. Vamos falar aí um pouquinho sobre a robótica, sobre o nosso curso de robótica, onde vocês vão aperfeiçoar aí os conhecimentos acerca de todos os conteúdos trabalhados até aqui, de toda a introdução sobre o que é a robótica, sobre o desenvolvimento. Então, vamos dar uma olhadinha aqui a partir dessa introdução da robótica. O desenvolvimento da robótica surgiu por quê? A partir de quê? Da necessidade de se aperfeiçoar processos de fabricação, no sentido de melhorar a qualidade dos produtos e, com o passar dos anos, atingindo diversas outras áreas, chegando até nossas casas. É importante entender que um robô é qualquer tipo de sistema que controle um processo, seja uma garra mecânica, um portão automático ou até mesmo um elevador. Dentro da robótica existem 3 pilares fundamentais: a estrutura mecânica, os dispositivos eletrônicos e a programação. A estrutura mecânica é responsável pela sustentação do robô e sempre deve ser impecável para que não se corra o risco de o robô desmontar. Os dispositivos eletrônicos são responsáveis pelo movimento e sinalizações do robô. Com esse recurso, é possível dar vida ao robô, mesmo sem programação. A programação controla o microcontrolador, que é o cérebro do robô. Através da programação, é possível, de forma inteligente, adquirir dados externos do meio no qual o robô está inserido e tomar decisões que definirão quais ações devem ser executadas e elaborar processos muito sofisticados. Microcontrolador Modelix 3.6, que é o que nós trabalhamos na nossa aula de robótica. Então, o microcontrolador Modelix 3.6 é um dispositivo eletrônico que une os 3 pilares da robótica e tem a capacidade de controlar um robô da mesma forma que o cérebro controla o corpo humano. Após construir a estrutura mecânica do robô e adicionar os dispositivos eletrônicos para que o robô tenha diversas funções, utiliza-se o Modelix 3.6 conectado a esses componentes elétricos e, através da programação, define-se quais ações serão executadas e por quanto tempo devem permanecer ativas. O Modelix 3.6 pode utilizar dispositivos on-board e externos. Dispositivos on-board são dispositivos já integrados ao microcontrolador, onde não é necessário que seja feita qualquer conexão elétrica por parte do usuário. Dispositivos externos são dispositivos que devem ser conectados ao microcontrolador através da conexão por cabos, onde é necessária a intervenção do usuário. Para que sejam utilizados dispositivos externos, serão necessários alguns conceitos de eletrônica, como circuito elétrico, polaridade, conexões de cabo e curto-circuito. Um circuito elétrico é a conexão de diversos componentes elétricos, de modo a criar um caminho fechado entre os fios que conectam os dispositivos. Para que um circuito elétrico funcione, é preciso uma fonte de alimentação, como pilhas ou baterias, um consumidor de energia, que é um atuador. E, impreterivelmente, o circuito deve ser um caminho fechado para que a energia circule. Veja nesse exemplo aqui da ilustração. Nas figuras do lado esquerdo e direito, utilizou-se uma pilha como fonte de alimentação e uma lâmpada como consumidor de energia. Porém, do lado esquerdo, o circuito está fechado, fazendo com que a lâmpada fique acesa. No lado direito, o circuito está aberto. Dessa forma, a energia não chegará até a lâmpada, que ficará apagada. Como podemos ver nas ilustrações do circuito elétrico, a pilha possui um sinal de positivo e um sinal de negativo. Esses sinais correspondem à polaridade. A polaridade indica o sentido do fluxo da eletricidade ou corrente elétrica que circula pelo circuito. Alguns componentes, como o LED e o BIP, somente funcionam no único sentido de corrente. Ou seja, se o positivo e o negativo não forem conectados corretamente nesses dispositivos, os mesmos não funcionarão.
A Modelix possui um padrão de conexões de cabos para que se possa saber a polaridade dos dispositivos. No padrão Modelix, os atuadores possuem um cabo vermelho, que corresponde ao positivo, e um cabo preto, que corresponde ao negativo. Esses cabos devem ser conectados em seus devidos lugares, respeitando a polaridade para que possam funcionar. A única exceção são os motores, que, se conectados de forma inversa, apenas inverterão seu sentido de rotação. Por fim, devemos entender o curto-circuito. Um curto-circuito é muito perigoso e deve sempre ser evitado, pois pode causar choque elétrico, queimaduras leves devido ao aquecimento de componentes ou até mesmo iniciar um incêndio. O curto-circuito ocorre quando há a conexão do positivo com o negativo da bateria, sem que haja um consumidor entre os polos. É ocasionado quando se liga um fio diretamente entre os polos ou quando se coloca a mão ou qualquer tipo de material metálico no circuito ou pinos do microcontrolador. Agora que temos uma ideia básica sobre eletrônica, podemos entender como fazer as conexões do microcontrolador. O microcontrolador 3.6, o Modelix, possui duas fileiras de 3 pinos nas laterais. Esses pinos são utilizados para fazer conexões entre os componentes externos e o microcontrolador. Cada fileira corresponde a uma função específica. A fileira de pinos identificadas como GND corresponde ao negativo, onde sempre deve ser conectado o cabo preto. A fileira de pinos, identificada como 5V, corresponde ao positivo e tem como objetivo prover energia para sensores digitais e analógicos. A fileira de pinos, identificada como S, corresponde ao sinal e é responsável por acionar atuadores através da programação, ou seja, enquanto os atuadores não forem acionados pelo software, permanecerão desligados, mas quando enviamos até o programa, através do programa, uma ordem para que o atuador seja ativado, será entregue energia ao atuador. Os atuadores devem ter o cabo vermelho conectado e os sensores devem ter o cabo branco conectado a esse pino. Então, nós temos aqui, atuadores, fio vermelho no pino de sinal S, fio preto no pino negativo GND. Exemplos, LED, BIP, motor. Sensores, fio branco no pino de sinal S, fio vermelho no pino de positivo, 5V, e fio preto no pino do negativo GND. Exemplos, sensor de toque, sensor de luz, etc. Basicamente, a Modelix possui 3 tipos diferentes de cabo para conexões de dispositivos elétricos. Cabo extensor duplo, possui 2 fios paralelos, um vermelho e um preto, que são utilizados para a conexão elétrica de atuadores. Cabo extensor triplo, possui 3 fios paralelos, um vermelho, um preto e um branco, e é utilizado para a conexão elétrica de sensores analógicos. Cabo de entrada digital, possui 2 fios numa extremidade e 3 fios na outra extremidade. São utilizados em sensores digitais que não possuem 3 fios para conexão ao microcontrolador e necessitam de um garfo conector entre o lado com 2 fios e o sensor digital. O lado com 3 fios será conectado ao Modelix 3.6. Desconsiderar o cabo de entrada digital desse manual, caso os seus sensores digitais possuam 3 fios para conexão direta ao Modelix 3.6. Importante, os pinos 0 e 1 não podem ser utilizados quando o computador estiver no modo conectado, pois são reservados para comunicação com o computador. E, se utilizados, causarão conflitos de conexão, fazendo com que o Modelix 3.6 não apresente o funcionamento esperado. Então, o software Modelix System. Na maior parte das aulas, nós usamos o quê? O microcontrolador Modelix 3.6 e o software de programação Modelix System. Primeiramente, é necessário conectar o Modelix 3.6 ao computador utilizando o cabo USB. Para conectar o Modelix 3.6 ao computador, conecta-se o lado quadrado do cabo USB ao Modelix 3.6 e o lado mais achatado à entrada USB do computador, como vocês podem ver aqui nas imagens.
Uma luz vermelha acima do botão ligar e alimentação ficará acesa indicando o sucesso na conexão. O botão ligue e alimentação não deve estar pressionado. Verificando então se a luz está acesa. Em seguida, a gente abre o quê? O software Modelix System. Clicando no ícone com o software aberto, escolhe-se a segunda opção. Por fim, é pressionado o OK. Finalizando o procedimento, será mostrada a área de trabalho do Modelix System e aqui nós temos os recursos do software. Painel de blocos, que vocês já conhecem, ferramentas de edição do fluxograma, painel de estados, painel de simulação. Então, nós temos ferramentas de edição do fluxograma, que são as ferramentas básicas de qualquer software, como cortar, copiar, colar, etc. Painel de blocos, estão agrupados blocos e ferramentas básicos para a montagem do fluxograma de programação. Painel de estados, são listados as entradas e saídas disponíveis do microcontrolador, que podem ser controladas e observadas em tempo real. Painel de simulação, estão as ferramentas de execução do fluxograma, como executar e pausar. Testando o Modelix 3.6. Para termos certeza de que o microcontrolador está funcionando, é preciso executar o procedimento descrito no item anterior. Então, em seguida, clicar no símbolo clique para conectar, encontrado acima do painel de estados, para que se inicie a conexão. O símbolo carregará uma barra de conexão verde, tentando conectar. Aguarda-se o carregamento completo da barra verde, até que o símbolo indique conectado. Pronto, agora o seu microcontrolador se encontra no modo conectado. O modo conectado permite acionar saídas e coletar dados de entrada diretamente pelo painel de estados do software Modelix System. Com o Modelix 3.6, pode-se usar o painel de estados para verificar o funcionamento dos dispositivos on-board. Dispositivos on-board são sensores e atuadores conectados diretamente às entradas e saídas do microcontrolador. Para fazer o primeiro teste, após entrar no modo conectado, clique na saída 9, de modo que a mesma fique vermelha. O LED vermelho on-board, conectado à saída 9 do Modelix 3.6, será acionado. Também podem ser acionados os LEDs na saída 10, 11, 12 e 13. Faça o teste usando o painel de estados. Além das saídas, existem outros recursos on-board, como as chaves S2 e S3, o sensor de luz e o bip. Para ativar o bip e o sensor de luz, deve-se pressionar os botões correspondentes aos mesmos. Aqui nós temos acionamento do sensor de luz on-board, conectado à entrada VAL 0 do painel de estados. Acionamento do bip on-board, conectado à saída 9 do painel de estados. Sensor de luz é o 1, 2 é a chave S2, 3, chave S3, 4, sensor de controle remoto infravermelho. Nessa primeira aula, montaremos um robô móvel e o programaremos para executar determinadas funções, como andar para frente, fazer curvas durante seu trajeto. É preciso primeiro verificar a estrutura mecânica. Então, a gente inicia montando a estrutura mecânica do robô e, para isso, precisaremos do microcontrolador Modelix 3.6, 2 motores MM6, uma roda boba e algumas peças mecânicas mostradas aqui na figura abaixo. Lista de peças. É muito importante sempre conferir a lista de peças para ver se não está faltando nada, se tudo está de acordo com o projeto que está sendo pedido. Então, nós precisaríamos aqui um Modelix 3.6, uma cantoneira de 3 furos, 2 barras metálicas 5 furos, 2 polias 60 milímetros, 2 motores MM6, 2 parafusos de 20 milímetros, 8 parafusos de 6 milímetros, 10 porcas comuns, uma roda boba e 2 O-rings de 60 milímetros. Como vocês já sabem, durante a montagem serão utilizados diferentes tipos de parafusos e porcas e os tamanhos e formatos estão sempre identificados nas imagens, que está presente em todas as páginas do manual, onde cada um é contornado por uma cor. No manual, as setas indicam onde colocar os parafusos e porcas. Cada cor de seta corresponde à cor de parafuso
ou porca a ser usado. Se uma seta laranja aponta para um parafuso, o parafuso a ser usado é o que está contornado de laranja na imagem. Então, nós temos aqui o quê? Laranja, parafuso de 6 milímetros. Azul, parafuso de 16 milímetros. Vermelho, parafuso de 20 milímetros. Roxo, parafuso de 35 milímetros. Verde, parafuso de 40 milímetros. Marrom, porca comum. Amarelo, ourings. E preto, porca autotravante. No primeiro passo, usa-se as 3 peças. No segundo passo, usa-se os parafusos, contornado pela cor aqui correspondente. Depois, faz o acabamento com as porcas comuns. No quarto passo, junta mais 3 peças. No quinto passo, coloca-se os parafusos. No sexto passo, acabamento com porcas comuns. No sétimo passo, junta mais uma peça. Oitavo passo, uso de parafusos. Nono passo, acabamento com porcas comuns. 10º passo, mais uma junção de peças. 11º passo, parafusos. 12º passo, porcas comuns, ourings. No 13º e 14º passo, a junção, como vocês viram, formando essa estrutura. No 15º passo, o uso dessas estruturas aqui acopladas ao projeto. Note que na base na qual o Modelix 3.6 está fixado, é possível acoplar as peças da estrutura mecânica de forma fácil e criar o robô sem a necessidade de se utilizar muitas peças. Então, vejam aqui na figura 16, 16º passo, como ficou o nosso robô aqui que vai ser utilizado para o projeto. Agora é preciso entender que precisamos da conexão elétrica. Com a estrutura pronta, precisamos conectar os motores às saídas GND e S do Modelix 3.6. Pode-se utilizar qualquer saída de 2 a 13, mas é interessante utilizar saídas menores que 9 para não acionar alguns dispositivos que estão on-board, pois esses dispositivos conectados às saídas acima de 8 serão acionados ao mesmo tempo. Para garantir o sucesso das conexões, as conexões elétricas, pressionamos o botão clique para conectar para que se inicie a conexão, tentando conectar e aguarda até que o símbolo indique conectado. Acionamos o painel de estados, as saídas nas quais foram conectados os motores. Para isso, clica-se sobre o nome da saída, fazendo com que a mesma fique vermelha e aciona-se o motor conectado a ela. Dessa forma, é possível observar se as conexões foram feitas corretamente e se o sentido de rotação das rodas está no mesmo sentido e rodando na direção desejada. Se o eixo dos motores rodar no sentido contrário, basta inverter as conexões do motor, colocando o fio vermelho onde estava o preto e vice-versa. Montagem do fluxograma. Antes de criar o fluxograma, precisamos entender os conceitos de atuadores e saídas. Atuadores, LEDs. Então, atuadores são dispositivos eletrônicos que atuam de alguma forma com o meio. Os LEDs, por exemplo, são atuadores visuais, pois interagem com o meio através de um sinal luminoso, e os bips atuam com sinal sonoro. Os motores são atuadores de movimento. Então, entendendo o que são atuadores, fica mais fácil entender o conceito de saídas. Saídas são pinos do microcontrolador, nos quais se conectam atuadores, onde, através da programação, definiremos quando os mesmos serão acionados. Nessa aula, por exemplo, nesse exemplo aqui, serão utilizadas as saídas 4 e 8 para acionar os motores, mas lembre-se de que é possível utilizar quaisquer saídas, com exceção das saídas 0 e 1. Em todo fluxograma é necessário começar com um bloco iniciar. Então, observe na barra de ferramentas, do lado esquerdo da área de trabalho do software Modelix, que os blocos, os principais blocos, se encontram organizados. E o primeiro bloco é o iniciar. Então, nós arrastaremos esse bloco para a área de trabalho e selecionaremos a opção iniciar. Em seguida, devemos arrastar um bloco do tipo saída. Esse bloco é recomendável por acionar os atuadores, responsável por acionar os atuadores, conectados ao microcontrolador. Como os motores foram conectados às saídas 4 e 8, devemos
a opção ligar ao lado de cada uma para que sejam acionadas. Arrasta-se um bloco saída para a área de trabalho e note que aparecem todas as saídas que estão à disposição para o acionamento na caixa de diálogo. Pressiona-se então o botão ligar ao lado das saídas que deseja acionar. Feitos os 2 primeiros passos, é necessário adicionar um bloco aguardar para definir por quanto tempo os motores devem ficar ligados. Arrasta-se um bloco de aguardar para a área de trabalho e digita-se um número 8 para que os motores fiquem ligados por 8 segundos. Ao utilizar esse bloco, pode-se definir quanto tempo de espera, sempre de acordo com a sua necessidade. Por fim, devemos indicar que o fluxograma está terminado. Para isso, arrasta-se um bloco iniciar com a função de parar. Caso os blocos não estejam conectados, utiliza-se a ferramenta linha e faz-se as conexões na mesma ordem mostrada na figura. O fluxograma gerado fará com que os motores sejam acionados por 8 segundos e parem. Essa sequência de comandos é denominada rotina. Agora que fizemos o primeiro programa, é possível fazer o download para o microcontrolador e ver o robô executando as etapas do fluxograma sem a conexão com o computador. No lado direito da área de trabalho, nós temos aqui em clique para download. Tá? E aí a gente retira o cabo USB e pressiona o botão liga alarme que fica ao lado da entrada para o cabo no microcontrolador. E então poderíamos observar o robô funcionando. Na próxima aula nós vamos falar sobre o fluxograma 2. Na próxima aula nós vamos ter um pouquinho mais sobre o fluxograma, falar sobre essas conexões, sobre os LEDs, bips, atuadores, enfim. Um grande abraço para você, até a próxima aula.